Oi, gente, eu sou o Davi, estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Coraline, do Neil Gaiman. Então, esse livro ele teve uma adaptação para a TV, né, que foi o filme. Coraline Jones sempre sonhou em encontrar um mundo melhor. E, aliás, é uma das melhores adaptações que eu já vi na minha vida, é muito boa. E eu comecei vendo ela, minha mãe me falou sobre ela e eu vi ela. E aí eu vi um monte de vídeo de teoria do filme, muito legal. E aí eu descobri que tinha um livro, que eu descobri que o livro era um pouco diferente do filme. E esse é o livro aqui, eu comprei capa dura, porque eu gosto muito de capa dura em livro, acho muito bonito. Esse livro é muito bom, ele é muito bem escrito, assim, o cenário de suspense que forma é muito bom. Ele é tipo um terror infantilzinho, mas ele, às vezes, tipo assim, pelo menos o filme é muito assustador, o livro é um pouquinho também, mas nem tanto. Mas, tipo assim, todo suspense que ele cria é muito legal, os personagens são muito bons. Então, esse livro fala sobre uma menina que ela se muda para uma casa nova. E aí ela se muda e não tem nada a fazer. Os amigos dela não estão mais lá, né? Porque os amigos dela ficaram na escola da outra casa, ficaram perto da outra casa. Os pais dela não dão atenção pra ela porque eles estão sempre trabalhando. E ela decide explorar a casa nova dela. Que é tipo assim, é uma casa gigantesca que ela foi dividida em vários apartamentos que você pode alugar. E ela alugou um desses apartamentos, ela decidiu explorar o apartamento dela. Fora dentro da casa, fora da casa. Até que ela vai num cômodo que a família dela colocou a mobília da avó dela aqui. A mobília da avó dela era muito... Ganhava muito dinheiro, não podia pegar, era tipo... Passava de gerações para a família, então não podia tocar nada. Mas ela decide, mesmo assim, na salinha que tinha a mobília da avó dela, e ela descobre na salinha uma porta. E aí tá legal, né? Ela vai dormir, tudo de boa. E na noite dela, ela ouve uns barulhos meio estranhos debaixo da cama. Ela vê um monte de rato. Ela vê esses ratos. Isso depois de muito tempo, né? Porque, tipo assim, antes disso ela fez um monte de coisa. Ela pegou até uma pedrinha com uma das vizinhas dela que... Fala que é uma pedra para proteção, porque tinha visto no chá dela que ela tá correndo muito perigo. Mas vizinha é meio doida dela. E ela conhece outro vizinho, que é o Bobinski, que é um velho doido que cuida de um circo de ratos. Aí à noite ela vai dormir, acontecendo os ratos, e os ratos levam ela pra portinha. Ela abre a porta, vai andando no corredor, e ela vê a mesma casa dela do outro lado, igualzinho. Quer dizer, não é igualzinho, alguma diferença, assim, alguns quadros eram diferentes, mas praticamente igual à casa dela. E ela chega na cozinha, ouve uns barulhos e tinha alguém cozinhando. Que parecia muito a mãe dela, aliás, só que aí não era a mãe dela. Ela tinha uns botões nos olhos que claramente a mãe dela não tinha. E ela fala que era outra mãe dela, fala pra chamar outro pai pra comer. E esse mundo parece muito atrativo no começo. E aí, atrativo nem sempre é tão bom assim, né? Parece um mundo muito atrativo, muito legal, muito mais divertido que o mundo real dela, que ela vive. Onde ninguém brinca com ela, os pais não dão tanta atenção porque eles têm que trabalhar. E aí ela fica nesse mundo, só que acontecem umas coisas, a outra mãe começa a querer colocar uns botões nos olhos dela, falando que se ela colocasse os botões, ela ia poder ficar lá pra sempre. Eu não ia ter que sair. Mas a Coraline não cai nesse papinho, não. Ela é uma menina muito corajosa, muito inteligente, então ela não cai nisso. E acha tudo muito estranho. Ela começa meio suspeitada a outra mãe. E vira uma briga lá de uma hora. E a outra mãe prende ela no espelho, falando que ela só ia sair quando ela virasse uma boa filha. Quando ela aprendesse a ser uma boa filha. E nesse espelho... ela acha 3 fantasminhas que são de crianças que caíram nesse papo da Bela Dama, quer dizer, da outra mãe, né, deles, também chama Bela Dama. Então são de crianças que caíram nesse papinho dela, amarraram os olhos
um botão nos olhos. E aí eles falam que ela comeu a vida deles, roubou as almas deles, e eles estão lá agora, fica lá. Aí a Coraline pergunta os nomes delas, elas falam, a gente não lembra nossos nomes, a gente só lembra da nossa mãe de verdade, da nossa família de verdade. Porque esse livro tem muito disso, sobre família e sobre o verdadeiro sentido de coragem, que vocês já vão entender agora por quê. E aí tá bom, né? Ela fala que como eram nossas vidas, e os fantasminhas falam que a bela dama guardou os olhos deles, as almas deles, e a Coraline tinha que encontrar elas para libertar eles. Aí a Coraline precisa pegar os olhos deles para libertar esses fantasmas. Aí tudo legal, ela consegue fugir do outro mundo. Tem uma hora lá, voltar ao mundo real, e ela descobre que na verdade os pais dela não estão no mundo real. E ela acha isso muito estranho. E aí ela vê meio que um reflexo deles no espelho. Eles escrevendo, tipo, num lugar muito frio, escrevendo Help Us, que seria gente. E aí, depois que ela vê os pais dela no espelho, que não estão no mundo real, o gato, que é um personagem que aparece desde o começo do livro, que é um dos meus personagens favoritos, porque os diálogos deles são muito engraçados, uma das minhas partes favoritas do livro, junto com o suspense que se perdura pela história inteira e é muito legal. Então aí o gato fala que os pais dela não vão voltar, ela vai ter que salvar eles, todo mundo. Quer dizer, ele não fala, né? Porque o gato não fala. E ela fala e ele faz tipo um 5 com a cabeça. E aí ela vai lá. No outro mundo ela volta, sabe? Ele tem aquela mulher doidona lá só pra pegar os pais dela. E nesse corredor que eles estão, o gato pergunta porque, tipo assim, que ela tá fazendo tudo aquilo, porque, tipo assim, coisa de doido, né? Ela tá indo pra um lugar horroroso pra salvar os pais dela. Ela conta uma história muito bonita, que é uma parte muito legal também do livro, do pai dela. Contou pra ela qual era o verdadeiro sentido da coragem, porque eles passaram por um ninho de marimbondo durante uma caminhada, e aí o pai dela ficou lá tomando todas as picadas e mandou a Coraline fugir. Coraline fugiu, o pai dela chegou nela lá, alcançou ela, só que percebeu que tinha esquecido os óculos. Aí no outro dia ele voltou lá onde tinha o ninho de marimbondo só pra pegar os óculos. Aí o pai dela fala pra ela que, na verdade, ele não tinha sido corajoso quando mandou ela fugir, porque era o único jeito dela sair sem tomar nenhuma picada. Ele falou que ele tinha sido corajoso, porque ele sabia que tinha os marimbondos lá de volta, e mesmo assim, ele foi lá buscar o óculos dele. É uma história muito legal, muito bonitinha, que a Coraline conta sobre o pai dela. E aí ela vai lá, o gato manda ela fazer tipo um joguinho com a bela dama, porque ela não ia recusar um joguinho, que ela gosta muito de jogos, de desafios. E ela faz tipo um joguinho que ela precisa encontrar os pais dela e as almas dos fantasmas pra ela poder sair, né? Pra ela vencer o jogo, ela poder sair. Se ela perdesse o jogo, ela ia ter que ficar com a bela dama pra sempre. Ela ia deixar ela amarrar os botões nos olhos dela. Aí é isso, ela passa por vários lugares na casa, acha todos os trem, as alminhas fantasma, e aí vai lá na Bela Dama. A Bela Dama pergunta, cadê as alminhas dos fantasmas, as almas dos fantasmas? Ela mostra, e aí ela fala, e aí você descobriu onde estão seus pais? E aí uma das alminhas, ela olha para a mão dela, onde está as bolinhas de gude, que é as almas do fantasma, e uma delas fala para ela ser inteligente, que ela não ia deixar, que a Bela Dama não ia deixar ela sair, mesmo se ela ganhasse o jogo. Então o que ela faz? Ela fala que a Bela Dama ela tinha engolido a chave da portinha. Aí quando a Aline fala que os pais dela estavam atrás da portinha, porque era o único jeito da porta, quer dizer, porque era o único jeito dela sair de lá, seria se a portinha estivesse aberta.
Aí a outra mãe, ela abre a portinha e fala: pois é, né? Seus pais não estão aqui. Agora você vai ter que ficar com medo aqui e vai ter que deixar eu amarrar os botões dos seus olhos. Ela fala: não vai não. E pega o gato e joga o gato no banheiro. E foge com as alminhas e os pais dela que estavam num globo de neve. Ela chega lá na casa dela, tudo parece muito legal, os pais dela voltam, tudo parece normal. O gato fica meio bravo com ela, mas depois de um tempinho já melhora. E aí ela vai dormir de novo. E ela tem um sonho com as alminhas desse fantasma, que estão tipo num piquenique, brincando de bola. Ela tem esse sonho com as alminhas que falam pra ela que o perigo ainda não acabou, ainda tinha mais coisa que ainda não tinha acabado, infelizmente pra ela, não tinha terminado. E aí ela acorda no meio da madrugada com a mão da outra mãe meio assim perto dela, fazendo barulho de unha, batendo. E ela descobre que é a mão dela, da outra mãe. E aí ela fica inteligente, de manhã ela pega a chave e vai fazer um piquenique com as bonecas dela no meio de um poço que aparece desde o começo da história, esse poço. Ela vai fazer um piquenique com as bonecas dela no meio desse poço. Ela arruma tudo muito bonitinho em cima do poço, o pano, em cima do poço aberto, e coloca devagarzinho a chave em cima do pano que não sei como não caiu. E ela começa a brincar, tudo bem, com as bonequinhas dela. A mão da outra mãe percebe que a chave tá em cima lá do trem que ela tá, do pano do piquenique. Vai lá pegar e aí ela cai junto com as bonecas e tudo no poço. E aí meio que acaba isso tudo e fica tudo bem. Então, a história é muito boa, simplesmente. É muito bem escrita, o suspense é muito bom, a linguagem é muito simples, então dá pra entender de boa. E são temas muito legais sobre família, sobre coragem, sobre relações que ela tem com a família dela. E ainda deixa uns trem abertos, mais ou menos em aberto, pra gente poder fazer teorias, que foi, como eu disse, que eu vi algumas teorias do filme, mas que eu acho que também servem pro livro, porque a história é meio parecida. Já tem algumas mudanças no filme para se encaixar melhor nesse estilo, né, de animação, que é stop motion. O filme é muito bom, mas esse livro é maravilhoso, a história dele é maravilhosa. O Neil Gaiman é um gênio escrevendo essa história aqui, que na verdade ele escreveu para a filha dele, porque a filha dele gostava muito de contos de terror. E ele escreve essa história aqui linda para a filha dele. E é isso, porque não sei como é que a filha dele, com 10 anos, conseguiu ler isso daqui e ficar bem, mas tudo bem. E é isso, essa história é muito boa, simplesmente eu gostei muito de ler ela. Eu pedi esse livro de aniversário e foi um dos melhores presentes que eu tive. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o joinha e inscrever no canal. Tchau!